Olá, neste vídeo nós vamos falar do contrato de trabalho em regime de tempo parcial. O contrato de trabalho em regime de tempo parcial, ele foi instituído com a finalidade de flexibilizar a legislação trabalhista. Era possível contratar empregado para trabalhar, por exemplo, 4 horas ao invés de 8? Era possível. Mas não havia previsão na lei de se pagar para quem trabalhasse 4 horas metade do salário de quem trabalharia 8 horas. A legislação não previa isso. Então veio o contrato de trabalho em regime de tempo parcial para autorizar o pagamento do salário proporcional à quantidade de horas trabalhadas. Então ele faz parte daquela flexibilização dos direitos trabalhistas que ocorreu na década de 90 do século passado. Durante o governo Fernando Henrique Cardoso, várias alterações na CLT foram feitas nesse sentido, flexibilizando alguns direitos. E esse é um deles. Contrato de trabalho em regime de tempo parcial. Ele consta do artigo 58, dígito A. O artigo 58, dígito A, hoje, tem a redação que ele deu a Lei 13.467, que é a lei da reforma trabalhista. Ela ampliou o número de horas de trabalho semanal. A Constituição estabelece como jornada normal 8 horas diárias, o módulo semanal de 44 horas. E aqui no artigo 58, dígito A, diz: considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda a 30 horas semanais, sem possibilidade de horas suplementares semanais, ou ainda aquele cuja duração não exceda a 26 horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de até 6 horas suplementares semanais. Então, ao invés de trabalhar 44 horas semanais, o empregado contratado em um contrato de trabalho em regime de tempo parcial terá a jornada máxima de 30 horas, sem a possibilidade de horas extras. Então, se ele fizer horas extras, não significa que ele não vai receber, mas elas serão ilegais e a empresa poderá ser multada. Para que esse empregado contratado em regime de tempo parcial possa trabalhar em jornada suplementar, para que ele possa fazer horas extras, horas extraordinárias, são todas expressões sinônimas, a jornada máxima é de 26 horas semanais. Sendo ele contratado para trabalhar 26 horas semanais, ele poderá trabalhar em até 6 horas extraordinárias. O seu salário será proporcional à quantidade de horas trabalhadas. Parágrafo 1º do artigo 58, dígito A. O salário a ser pago aos empregados sob o regime de tempo parcial será proporcional à sua jornada, em relação aos empregados que cumprem nas mesmas funções tempo integral. Então imaginemos que o empregado que trabalhe 8 horas ganhe R$2.000. Aquele que for contratado em regime de tempo parcial para trabalhar 4 horas vai receber metade, R$1.000. Sem essa previsão legal, isso não era admitido. O empregador acabava tendo que pagar o salário de R$2.000 para quem trabalhasse 4 e não 8. Não havia previsão legal de pagamento proporcional. Então essa alteração na CLT, que foi feita no final dos anos 90 do século passado, 1998, se não me engano, ela permitiu o pagamento proporcional à quantidade de horas trabalhadas. Essa alteração foi feita por medida provisória. Medida provisória essa que foi reeditada 41 vezes até 2001. E ainda não foi convertida em lei, mas passa a ter vigência por prazo indeterminado,
por força da emenda constitucional número 32. O parágrafo 2º do artigo 58, dígito A, dispõe: para os atuais empregados, a adoção do regime de tempo parcial será feita mediante opção manifestada perante a empresa, na forma prevista em instrumento decorrente de negociação coletiva. Uma preocupação que surgiu na época: para que os empregadores não obrigassem os empregados contratados por prazo indeterminado em jornada normal de 8 horas a aderirem ao contrato de trabalho em regime de tempo parcial e receberem proporcionalmente, para que o empregador não pudesse obrigar os empregados a concordarem com essa alteração contratual, houve uma preocupação. A alteração contratual, neste caso, vai depender de prévio acordo coletivo ou convenção coletiva autorizando a mudança da jornada de trabalho e do contrato normal para o contrato de trabalho em regime de tempo parcial. Havendo acordo coletivo ou convenção coletiva autorizando essa mudança, o empregado que quiser aderir à alteração contratual terá que manifestar a sua concordância, né? Então, não pode haver alteração sem prévio acordo coletivo ou convenção coletiva autorizando. A reforma trabalhista, a Lei 13.467, acrescentou ao artigo 58, dígito A, os parágrafos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º, os quais dispõem: parágrafo 3º, as horas suplementares, a duração do trabalho semanal, serão pagas com acréscimo de 50% sobre o salário da hora normal. Não haveria necessidade desse parágrafo, porque o percentual mínimo de 50% consta do texto constitucional, artigo 7º, inciso 16. Né? Não poderia ser menor do que esse percentual. Parágrafo 4º. Na hipótese do contrato de trabalho em regime de tempo parcial ser estabelecido em número inferior a 26 horas semanais, as horas suplementares a este quantitativo serão consideradas horas extras para fins do pagamento estipulado no parágrafo 3º, estando também limitada a 6 horas suplementares semanais. Então, o 58 dígito A estabeleceu que no contrato de trabalho em regime de tempo parcial, a jornada máxima semanal será de 30 horas, sem direito a horas extraordinárias, ou 26 horas, com no máximo 6 horas extraordinárias. E aqui, no parágrafo 4º, estabeleceu que se a jornada semanal pactuada for inferior a 26 horas semanais, aquilo que exceder da jornada pactuada será extraordinário. E no caso de jornada semanal inferior a 26 horas semanais, a quantidade máxima de horas extras também será de 6 horas extraordinárias. Se não, imaginemos, o empregado é contratado para trabalhar 20 horas semanais. Se ele fosse contratado para trabalhar 6 horas semanais, ele poderia fazer mais 6 horas extraordinárias semanais. Se são 20 horas semanais, ele poderia fazer 10 horas, poderia fazer 12 horas semanais. Nas duas hipóteses, ele teria 32 horas semanais. Então, o legislador limitou. Se a jornada máxima semanal for inferior a 26, o número máximo de horas extraordinárias também será de no máximo 6 horas. Né? Porque se ele faz 26 horas semanais,
ele pode fazer mais 6 horas extraordinárias semanais, totalizando 32 horas semanais. Mas se ele é contratado para trabalhar 20 horas semanais, ele só vai poder trabalhar mais 6 horas semanais, totalizando 26, e não 12, né? As 6 que faltava para os 26 e mais 6 extraordinários. Não, isso não pode. O parágrafo 5º estabelece: as horas extraordinárias da jornada de trabalho normal poderão ser compensadas diretamente até a semana imediatamente posterior à da sua execução, devendo ser feita a sua quitação na folha de pagamento do mês subsequente, caso não sejam compensadas. Então, essas horas extraordinárias autorizadas, no máximo 6 horas semanais extraordinárias, para quem trabalha até 26 horas semanais, essas horas extraordinárias podem ser compensadas na semana subsequente, né? Na semana imediatamente posterior. Caso não haja compensação das horas extras daquela semana na semana seguinte, elas têm que ser pagas durante o mês, né? O pagamento daquele mês, né? Na verdade, foi o pagamento do mês subsequente, né? Parágrafo 6º. É facultado ao empregado contratado sob regime de tempo parcial converter 1/3 do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário. É a mesma regra do empregado normal. O empregado que tem direito a 30 dias de férias pode converter 1/3 em pecúnia, em dinheiro. Então ele goza 20 dias e recebe 10. Aqui também esse direito é estendido. Parágrafo 7º. As férias do regime de tempo parcial são regidas pelo disposto no artigo 130 desta consolidação. Antes, a CLT tinha no artigo 130, dígito A, tratamento diferenciado para o empregado contratado em regime de tempo parcial com relação às férias. Então, a quantidade de dias de férias do empregado contratado em regime de tempo parcial variava de acordo com a quantidade de horas de trabalho semanal. Com a reforma trabalhista, esse artigo 130, dígito A, foi derrogado e, portanto, o cálculo das férias do empregado contratado em regime de tempo parcial é o mesmo do empregado contratado para trabalhar no máximo 44 horas semanais. Ele vai ter direito a 30 dias de férias, né, ou menos, conforme a quantidade de faltas injustificadas que ele tiver. No próximo vídeo falaremos sobre o contrato de trabalho intermitente. Até lá!